Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a um novo episódio da temporada 2024 do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. Eu sou Linda Carvalho e toda semana a gente traz aqui conteúdos para te ajudar a ter mais saúde, mais qualidade de vida e ficar por dentro aí do que diz a respeito sobre saúde. Então preste atenção que hoje a gente vai trazer um tema bem importante. Por quê? Porque dia 7 de abril é comemorado, é celebrado aí o Dia Mundial da Saúde. E aí hoje os nossos convidados vão trazer aqui conteúdos e informações sobre inovação, inteligência artificial para a gente entender, né, o que é que tem de inovação hoje na saúde, aqui no nosso estado, no Brasil, no mundo, o que é que a gente pode esperar para os próximos anos. Será que esse futuro já começou? Enfim, vamos entender mais sobre esse tema daqui a pouco, aqui com os nossos convidados, hoje recebendo aqui professores e pesquisadores, Guido Lemos e Dênio Maris, que estão aqui também, né, dando um apoio à Unimed João Pessoa, no MedMinds. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre esse projeto também, mas primeiro, obrigada pela presença de vocês, sejam bem-vindos. É sempre um prazer, nós que agradecemos, né, o espaço para a gente poder estar trocando informações e conversando, de certa forma, com as pessoas, explicando o que está acontecendo no mundo, no país, no estado, especificamente aqui em João Pessoa e em uma organização que é a Unimed, né, que está se abrindo para esse caminho, que é um caminho sem volta de inovação. Bem, obrigada, viu? Prazer, obrigado pelo convite. Falar sobre tecnologia e inovação é sempre um prazer para mim. Que bom. Antes da gente começar a nossa conversa aqui, eu preciso da sua ajuda também e, aliás, te convidar para ter acesso aos nossos canais de comunicação. Sim, pelo portal da Unimed, você acessa lá a aba exclusiva do nosso videocast, unimedjp.com.br/sem contraindicação. Lá você encontra todos os episódios, temas aí dos próximos também, então vai lá, acessa para você ter aí todos esses conteúdos na palma da sua mão, tá bom? Também estamos no YouTube, para nós é importante demais a sua curtida, o seu engajamento, para que o nosso conteúdo chegue a mais pessoas possíveis, tá? Então esse é o tipo de conteúdo que não dá para ficar só com você precisa compartilhar com pelo menos mais uma pessoa, combinado? Acesse o nosso canal no YouTube, acessa também o nosso Instagram, @Unimed João Pessoa. Estamos também no Spotify, então tá dirigindo, querendo ouvir um conteúdo relevante sobre saúde e qualidade de vida, acessa lá o nosso perfil no Spotify para ouvir o nosso conteúdo, tá bom? Bom, é isso. Agora vamos começar aqui com os nossos convidados, né, desse videocast de hoje. Vou começar com o Guido, apresentando o Guido, que é professor da Universidade Federal da Paraíba e também secretário de Ciência e Tecnologia da Prefeitura de João Pessoa. Guido, como é que surgiu o seu interesse por estudar e pesquisar sobre tecnologia? Eu acho que... De onde é isso? Eu acho que começou assim, né? Antes de entrar na universidade, eu já tinha uma certa curiosidade para entender como é que as coisas funcionam. Eu acho que tem uma tese aí, assim, uma coisa que na minha cabeça é o seguinte: um pesquisador é uma espécie de anomalia genética, assim, a gente ficou preso ali na fase do porquê. Normalmente as pessoas com 10 anos de idade terminam a fase do porquê, mas a gente aqui tá até hoje. Até hoje. E não vai sair nunca. Ou seja, quando eu olho para alguma coisa, aparece alguma coisa nova, cria uma inquietação assim, de tentar saber como é que aquilo funciona. Aí é uma coisa da pessoa, né? Acho que é uma vocação. Então, descobrir essa vocação de maneira mais formal, mais estruturada, foi quando eu entrei na universidade, que aí eu já comecei a fazer. Já entrei ali, procurei os professores que orientavam iniciação científica, já entrei em laboratórios de pesquisa e daí foi aí. Muito bem. E Dênio, a gente está recebendo o nosso outro convidado aqui, Dênio Maris, que é professor do Instituto Federal da Paraíba, também diretor de projetos e inovação da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Prefeitura aqui da capital. Dênio, também queria que você falasse aí de onde vem esse seu interesse, essa escolha pela área de tecnologia. Bom, eu fiz no meu segundo grau a Escola Técnica Federal da Paraíba. Lá eu fazia alguma coisa na área de engenharia, curso de estradas. A gente projetava estradas e tinha muitos cálculos complexos. E eu lembro que eu ganhei uma calculadora eletrônica programável.
Isso na época era uma inovação incrível. A calculadora programável permite que você faça pequenos programinhas que na época eram muito limitados. Hoje um programa você pode fazer com uma vastidão de recursos. Nessa calculadora era bem restrito, mas a gente fazia todas as formas de cálculo de hipérbole das estradas e tudo mais. E aquilo me fascinou muito e me levou até a computação. E daí para frente foi mais ou menos o caminho que o Guido falou. A gente conhece professores que trabalham com iniciação científica, aí a gente entrou nesse... E depois que eu terminei a graduação, aí a gente faz especialização, mestrado, doutorado. É um caminho que não para quase nunca, como o Guido disse. Mas o que me fascina na pesquisa basicamente não é você buscar respostas para as coisas, mas muitas vezes você fazer a pergunta certa. Né? Às vezes fazer a pergunta certa é mais produtivo do que você procurar uma resposta para uma pergunta. Porque às vezes aquela pergunta que está sendo feita não é relevante. Então isso é uma coisa que instiga a gente o dia todo, o tempo na inteiro. Realidade, isso que o Dani está falando, Einstein dizia que 70% da solução é essa pergunta. É você definir bem o problema que você vai estudar. Bom, enfim, no fundo é curiosidade. A gente pega alguma coisa ali e tem que resolver, tem que entender como funciona, senão eu pelo menos não paro de pensar, dormir, né, acordar. Bom, ao longo dos anos, né, houve aí muita inovação na área de saúde, mas a impressão que a gente tem é de que hoje em dia elas estão mais aceleradas, vamos dizer assim. E aí eu vou começar com o Guido perguntando justamente se isso é só uma sensação ou de fato essa evolução está num movimento acelerado. Ela é realmente um movimento muito acelerado. A gente, assim, tem um impacto que foi a Covid, que criou uma demanda, assim, era uma corrida contra o tempo para você fazer uma transformação digital. Então você tinha um negócio que funcionava ali no mundo real, com pessoas atendendo, você ia lá para o consultório do médico, você tinha algum problema para resolver, né, na operadora lá de saúde, no seu plano de saúde, você ia lá da Unimed lá e resolvia sua... E ficou todo mundo preso em casa, ninguém podia sair de casa, ninguém podia ir para o médico. E aí? As pessoas não deixam de ficar doentes, os problemas continuam acontecendo, você tem que pagar suas contas, você tem que... E aí todas as empresas do mundo tiveram que entrar numa corrida maluca por transformação digital e continuar prestando o seu serviço, trabalhando, etc., mas num cenário onde a tecnologia, a transmissão de informações com áudio e vídeo virou uma coisa obrigatória, um intermediário obrigatório. Então, isso tem um impacto importante. Mas a gente tem um processo realmente de... a criação da internet, com a troca de informações. A gente tinha conceitos lá da Grécia do oráculo, de um lugar que você ia lá e perguntava e o cara respondia tudo. Hoje, a gente tem isso. Você vai na internet e pergunta. A gente está passando por um outro processo agora muito forte, que é o seguinte... A gente ia lá para uma máquina de busca, então a maneira de perguntar era mais complexa. Mais recentemente a gente teve uma virada que é essas coisas de inteligência artificial, o ChatGPT, o Gemini, que você conversa com o computador e você faz a pergunta de uma maneira mais natural, tá? E aí a gente tem um caso que é a empresa que chegou a 100 milhões de usuários no menor tempo da história. Então esse processo realmente é acelerado. É acelerado e aí essa aceleração ela cria riscos. Quem não se posiciona nesse mundo que está mudando muito rápido tende a desaparecer. Então inovação não é uma questão de você melhorar, não é uma questão de sobrevivência. Se você não se abrir para novas ideias, modificações, adaptações, você some do mapa. O Dênio, falando, né, nessa inovação, nesse uso e nesse movimento assim, meio que acelerado, vamos dizer assim, que a gente está falando, muita gente geralmente pensa que inovar não necessariamente possa estar ligado à tecnologia ou algo extraordinário. É possível inovar usando já ferramentas que já existem? E por que tem tanta confusão em torno disso ainda? O inovar, ele
ele pode ser, não precisa ser um produto, não precisa ser um equipamento, ele pode ser um processo, uma forma diferente de fazer a coisa já é uma inovação. Então, se você, por exemplo, uma empresa, né, desenvolve um método para atender um cliente e ele percebe que os canais de comunicação estão mudando, que o cliente já não é mais o mesmo da década passada, então ele pode criar um novo processo. Vou dar um exemplo aqui. Existe um conceito recente que está se usando para abordar os clientes, que eles chamam de cliente 360. Que danado é isso? É abordar o cliente por todos os lados, por 360 graus. Então, por exemplo, é você não só fazer o cliente responder um formulário na hora que você cadastra ele, mas também olhar a rede social dele, olhar as práticas que ele exerce durante o dia, os hábitos, os hobbies. Então, você vai conhecer o cliente de todos os lados para poder fazer uma abordagem mais efetiva. Então, isso é inovar, é uma forma diferente. Aí, só para a gente ter uma ideia do papel da inovação na empresa. Na empresa, numa organização, pode ser pública, a gente tem normalmente três distribuições para você investir, digamos assim, na empresa. Uma, você investe para a empresa continuar rodando, ou seja, para ela continuar fazendo o que ela faz. Por exemplo, pagar água, luz, energia. Você tem um investimento que você faz que, se você não fizer, a empresa para. Né? Essa é uma parte. A outra parte é um investimento que você faz para crescer. Né? Você já está fazendo o seu trabalho, agora você quer crescer, quer ampliar, quer fazer novos produtos. Essa é a segunda. A terceira é um investimento que você olha para o futuro. Então, aí é onde entra a inovação. Então, toda empresa, toda instituição, ela tem que olhar para esses três ângulos do investimento. Para continuar rodando, para crescer e para sobreviver, como o Guido falou. É uma questão de sobrevivência e inovação. Né? Quantas empresas morreram por não ter inovado? Um exemplo clássico, a Kodak. A Kodak, no final da década de 70, ela acabou inventando a fotografia digital. Eu não sei se vocês sabem, mas foi ela que inventou. Era uma máquina grande e tudo. Mas ela não acreditou que aquilo ia dar certo. E não investiu mais. Outras empresas construíram máquinas fotográficas digitais e a Kodak simplesmente fechou as portas, porque ela insistia no filme, na película. Então, ela não olhou para o futuro da forma certa. Né? Então, a inovação é uma coisa fundamental. E não precisa ser grandes investimentos. Você tem que se manter focado em coisas novas, em mudar, em olhar com novos olhos a mesma coisa que você faz. Sim. É uma questão de sobrevivência, como o Guido falou. Concordo 100%. Ô Guido, como é que você avalia, então, o cenário atual, né, de inovação na saúde? Falando em questões técnicas mesmo, como é que está isso? Bom, quando a gente, assim, tem vários aspectos, assim, várias áreas ali onde a gente está inovando de maneira muito acelerada. Certo. A questão da inteligência artificial, eu comentei que a gente teve um ponto de inflexão agora, que é os computadores têm um desafio, né, da década de 40, de Alan Turing, que é um pioneiro da computação, que ele tinha um problema que ele dizia assim, vai chegar um ponto em que você vai conversar com um computador e não vai saber que está conversando com o computador. Pronto, a gente chegou nesse ponto. Essas máquinas de inteligência artificial, cuja interface ali se materializa no ChatGPT, no Gemini. Ontem eu estava conversando com Valene, que é secretária de trabalho, ela estava dizendo que ela fica conversando com o ChatGPT. Tá vendo que chegou esse desafio de Turing, realmente agora foi alcançado. Né? Eu nunca tinha olhado para isso, porque a gente usa meio para perguntar coisas mais técnicas. Sim. Mas a primeira pessoa que me diz assim, eu converso. Bata um papo. Perguntando de batom, de não sei o quê, como fosse uma amiga dela. Bom, então... chegamos lá. O que você acha disso? Isso, mas o que acontece com essa ferramenta? Então ela simplifica muito o acesso a uma máquina que resolve problemas com uma capacidade de processamento muito alta. Então antes a gente precisava de um especialista. Você tinha um problema para resolver, você precisava de um programador ou de uma equipe de programação, tá? Você contratava uma empresa especializada nisso. Uma mudança radical é o seguinte: hoje você está com um problema, você entra num negócio desse e você pergunta para ele. Entendeu? Então, o que Dani falou de saber fazer a pergunta, se você sabe fazer a pergunta, você vai perguntar e ele vai responder para você, inclusive escrevendo um código, escrevendo um software, né? Fazendo um projeto de arquitetura, entendeu? Então, o que acontece? Olhando aqui para a área de saúde, para os profissionais da área de saúde, é uma ferramenta que todos têm que aprender a usar.
Porque o tempo que você leva para resolver um problema diminui muito se você usa essa ferramenta. Porque ela é um oráculo. O que você perguntar, ela vai responder para você. É um negócio meio assustador. Aí o que acontece? O tempo que a gente leva para resolver as coisas diminui. Então, o médico, você chega lá, tem um caso complicado. Aí você vai, pede exames, aí você vai estudar, certo? Pesquisar na internet, estudar para você vai criando suas hipóteses, né, de diagnóstico, não sei o quê. Hoje você pergunta lá, o cara vai dar as hipóteses de diagnóstico todinho, prontinho. Ah, eu acho que é essa daqui. Então, qual é o tratamento? Você faça uma sugestão de tratamento. Essa ferramenta vai dar. A questão é a seguinte, isso é um problema filosófico. Quando você faz uma pergunta e essa ferramenta de inteligência artificial responde, certo? Com a hipótese de diagnóstico. Quem deu o diagnóstico? O médico, a ferramenta, as bases de dados ou as pessoas que deram diagnósticos semelhantes que essa ferramenta consultou ali e entregou prontinho para você organizado. Quanto tempo demorava para um médico dar um diagnóstico de uma doença complexa? Não sei o que, às vezes, em uma semana de trabalho, 15 dias de trabalho, falando de coisas difíceis. Sim. Esse tempo vai se reduzir para minutos. Então, qual é o alerta? Todo mundo tem que aprender a usar essa ferramenta, porque se você não usar, você vai demorar uma semana para resolver um problema e o seu colega que sabe usar vai demorar 5 minutos. E a qualidade da solução vai ser semelhante. Agora, sempre vai ter essa questão do autor. Quem é que dá o diagnóstico? É o médico. É uma ferramenta, é como se fosse um livro, que antigamente ele pegava um monte de livro. Sim. Né? Não, agora você faz uma pergunta e responde. Então, isso é uma revolução, é um negócio forte. Diminui muito o tempo para resolver as coisas. Mas, então a dica é, aprenda a usar, aprenda a trabalhar com isso, porque senão vai ter alguém que vai ocupar o espaço do mercado e você vai ficar de fora. Né? Então, esse é um ponto. Aí tem uma outra área evoluindo muito, que é a gente chama de IoTs, né, de internet das coisas, que é as coisas vão se conectar. Certo? Você vai ter um copo desse aqui, vai ter um trocinho aqui que vai saber se o cara bebeu água, se o copo secou, aí já avisa alguém que o cara já bebeu, já vem alguém aqui que pode ser um robô do futuro e já bota água. Então, as coisas vão se conectar. Quando a gente tem as coisas conectadas aí, tem um monte de problemas que a gente vai conseguir resolver considerando esse cenário. Na área de saúde, isso é muito importante, porque, por exemplo, eu tive um problema cardíaco. Quando a gente tem um problema cardíaco, não tem um sintoma muito claro. Então, quando você sai do problema cardíaco, você fica paranoico. Tudo que acontece, você tá de uma dor, não sei onde, você estou infartando. Entendeu? Quer correr para o hospital. Se você tem coisas monitorando você, se acontecer alguma coisa com você, avisa o seu médico, avisa a uma emergência. Entendeu? Então, isso gera uma série de robô. Então, robô. A gente vai operar, aí o médico cansa, certo? Vai ficando cansado, não sei o que, isso aumenta a probabilidade dele fazer um movimento ali incorreto. Aí a gente tem robôs. Aí o robô não cansa. Ele pode até quebrar, mas ele não cansa. Se ele quebrar, é bronca, porque aí o médico vai ter que ir lá e vai ter que resolver, mas ele não cansa. Então, a precisão é muito maior, né, com o uso de robôs. Eu acho que esses 3 aspectos são fundamentais. Vou deixar o gancho aqui para dentro de falar de segurança, que é um outro ponto, mas que é até provocado por isso. Porque quando a gente está interagindo com essas máquinas inteligentes, o que você está falando, as perguntas que você está fazendo e o fato dele dar uma sugestão, você aceitar essa sugestão, ele aprende com isso. Entendeu? E aí, ou seja, tudo que você está fazendo ali, eventualmente, são coisas sensíveis, principalmente na área de saúde. É a mesma coisa para essas coisas que a gente usa para monitorar as pessoas. Essas coisas, né, ficam sabendo de tudo que a pessoa está fazendo. Né? Se está dormindo, se está namorando, se está correndo, se está comendo, tudo fica registrado. Tá? E aí isso gera uma demanda grande de segurança. Acho que a gente pode entrar nesse negócio aí e falar um pouco disso. Não, levantei a bola aí. É assustador, né? Você falando assim, gente, não, tudo tem benefícios. Sim. E gera custos, riscos, etc. Enfim, a vida é um trade-off, né? A gente sempre... Não. E aí, Délio? Tem grandes coisas acontecendo
tecnologia com saúde, né? Tudo isso que o Guido falou, esse IoT, eles estão chamando agora de IoMT, que é esse M de Medical, né? Internet of Medical Things, que são justamente esses dispositivos especializados, né? Que hoje a gente tem... o começo disso são esses relógios que marcam, né? Sim. Pulso e tal. Tem uns agora que já estão medindo glicemia. O meu faz pressão. Faz exato. Frequência cardíaca. Isso é considerado um IoT, né? E aí ele, como o Guido falou, ele pode mandar dados para uma central que tem lá alertas, fulano, seu Joaquim tem um problema aqui, vá lá, né? Então já dá uma... Então, essas revoluções realmente são muito rápidas. Aí tem grandes coisas acontecendo também na parte de saúde com relação a compartilhamento de dados, por exemplo. Uma coisa que a gente vê muito, planos de saúde têm os seus dados sobre os seus pacientes. O SUS tem outros dados sobre o paciente. Então, por exemplo, um paciente que vai no SUS, mas que por acaso tem um plano da Unimed, quando ele vai em um e em outro, o prontuário dele não é unificado, né? Então, há uma corrente aí, já nasceu a ideia de, em breve, né, próximos anos, 5 anos, a gente ter um prontuário único para o cidadão, independente de ser do plano de saúde ou ser do SUS, etc. Então, tem já Guido pode até comentar também, porque Guido tem contatos, a gente conhece pessoas da Secretaria do Ministério da Saúde que estão trabalhando nessa linha também de criar uma rede nacional de dados de saúde. Já existe, na verdade, o SUS já tem isso, mas eles estão querendo evoluir para integrar melhor. Agora, falando um pouco sobre segurança, que o Guido comentou aí, uma coisa que a gente percebe em saúde é que, na medida que a tecnologia permeia a saúde cada vez mais, surge também um grande risco que é de proteção dos dados dos pacientes e dos clientes de seguradora ou do SUS, por exemplo. Então, os dados de saúde eles são muito mais sensíveis, por exemplo, que dados bancários. Então, essas pessoas maliciosas, os hackers, como as pessoas chamam, elas têm muito mais interesse em roubar dados de saúde do que dados bancários, porque isso traz é muito mais sensível, né? Chantagem, revelar problemas de saúde que você tem, DST, qualquer tipo dessas coisas. Então, há uma preocupação muito grande, recente, de proteger dados. Então, para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, o setor de saúde, já há 13 anos seguidos, a gente estava lendo isso um tempo recente, 13 anos seguidos é o alvo principal de ataques de hackers. É o setor de saúde. E lá nos Estados Unidos, o setor de saúde é privado, né? Não tem o SUS lá. Aqui, no Brasil, é o terceiro. Mas quem são os primeiros? Se não me engano, o governo e algumas empresas de varejo são as principais. O terceiro é saúde. Mas, assim, a parte de segurança é uma coisa que precisa ser reforçada muito fortemente em empresas de saúde, porque realmente é um problema seríssimo, né? O mundo cibernético como eu falei, vai sendo permeado pela tecnologia, então tudo acaba sendo tecnologia, então você tem os crimes cibernéticos aumentando cada vez mais. Sim. A gente está trazendo aqui essas informações e a importância, né, de se acompanhar todos esses movimentos de inovação e tecnologia. O profissional, ou a instituição, ou a empresa, enfim, que não acompanhar todo esse movimento, o que pode acontecer? Pode fechar, né? Simplesmente deixa de existir num mundo que muda, certo? A gente tem uma mudança muito acelerada. Por exemplo, hoje, como a gente falou dessa coisa de atender o cara a 360 graus, mas hoje, né, as pessoas, principalmente as pessoas mais novas, elas consomem muita informação em pouco tempo. Então, elas têm e, inclusive, isso dispara em um monte de problemas até psicológicos e coisa, porque é todo mundo ansioso, quer resolver tudo na hora. Então, uma empresa que não resolve na hora já gera uma angústia, já gera um problema com o seu cliente. Então, no caso de saúde, né, a gente vai ser atendido por um médico. Aí, marca lá. Aí chega lá. Aí fica uma tarde esperando para que você atenda o usuário. O pessoal mais novo não vai aceitar isso, certo? Quem, né, é um pouco mais velho ainda tolera, mas o pessoal mais novo não aceita. Então, se a pessoa não muda para ter um atendimento, né, o mundo é líquido, tem que ser na hora. Se você não é na hora ou uma coisa muito próxima, muito organizada, assertiva, dentro de alguns anos você está fora, porque vai vir um outro cara que vai oferecer aquele serviço
alinhado com as expectativas do novo consumidor, do novo mundo. Então, é por isso que inovação é uma questão de sobrevivência. E não é trivial de inovar. E como o Dênio disse, uma empresa está lá operando o serviço do dia a dia. Então, as pessoas que trabalham ali têm que atender, fazer, pagar a conta, não sei o que, não sei o que. Não, é difícil de você tirar, né, essa pessoa da operação do dia a dia para ela pensar o que vai acontecer no futuro neste negócio. Quais são as mudanças? Quem são as empresas novas que estão entrando? O que é que esses caras estão oferecendo? Tá? Então, um exemplo, por exemplo, sei lá, uns 10 anos atrás, quando começou ali, um amigo foi trabalhar lá, e eu comecei, quase todo ano eu vou lá para saber o que está acontecendo. Então, teve um ano que eu cheguei lá que era assim, os caras trabalhavam 4 dias na operação normal e um dia fazia o que desse na telha, o que queria. Daí saiu Gmail, Google Maps, YouTube. Desse um dia que todos os funcionários da empresa faziam o que dava na telha deles. Ou seja, separavam 20% da carga de trabalho das pessoas para a inovação. Entendeu? Entendi. O que é uma empresa que está no estado da arte, e mesmo a Google levou uma rasteira agora do ChatGPT. Porque a gente estava ali, eles dominando a busca, o oráculo era Google, agora o oráculo estão correndo atrás do prejuízo para puxar de volta as pessoas para perguntar para a IA deles, que é o Gemini. Então, mesmo uma empresa muito focada em inovação, diz que ele levou uma rasteira. Dominava completamente o mercado, perdeu. Por quê? Porque entrou um cara conversando com as pessoas e respondendo as perguntas em linguagem natural. Entendeu? Alguém lá engoliu mosca. Sim. E não lançou isso primeiro. Entendeu? Então, sobrevivência é sobrevivência mesmo. Então, e como fazer isso numa empresa que as pessoas estão na operação, não sei o quê? Aí é o gancho para a inovação aberta, né? Que a gente quer você contar com ideias, né? E trabalho, e realizações, e conhecimento que está fora da empresa, mas que você puxa para dentro. Então, é o caminho. Assim, você tem que inovar. Não necessariamente você tem que fazer isso dentro da sua empresa. Se o seu pessoal não tiver, se você não tiver condições de liberar o pessoal para pensar nisso, pensar o futuro, o que vem para o futuro, como é que eu me posiciono no futuro. Se você não consegue fazer isso, você traz de fora. Então, a universidade, o trabalho de professor, assim, se a gente tiver uma maneira de definir o que a gente faz, a gente é um vidente profissional. A gente tem que ficar sempre olhando para o futuro, tentando adivinhar e, na realidade, construir também. Não é só adivinhar, não é só, não, isso aqui vai acontecer. Não, vai, mas para acontecer, como é que eu faço isso acontecer? Então, é um pouco do trabalho que se faz, é o trabalho do pesquisador. A gente tem a formação dos recursos humanos para poder ter gente que consegue fazer essas coisas, né, que são desafios assim, de pesquisa. Mas é isso. Tem que se organizar e se cochilar, o cachimbo cai. Esse exemplo agora da Google Eu queria pegar aqui uma continuação aqui no que ele comentou, porque ele falou muito bem o seguinte. Quando nasceu o ChatGPT, nasceu de uma empresa chamada OpenAI, né? OpenAI. Mas a Microsoft viu rapidinho. E aí botou lá uns bilhõezinhos lá dentro. Tá? Então ela viu rapidamente. Não foi ela que estava fazendo a inovação. Tá? Mas ela percebeu alguma coisa e se movimentou para o mercado. Então ela injetou um investimento lá. Hoje, o ChatGPT está embutido no navegador da Microsoft, que é o Edge, por exemplo. De graça. Qualquer um pode usar. Outra coisa que ele comentou. A Google também percebeu esse movimento e reagiu rápido. Lançou o Gemini, que é uma inteligência artificial também parecida. Então, quando você não é capaz de inovar sozinho, você tem que perceber o que está à sua volta. O mundo está mudando, você tem que acompanhar, né? Aí deixa eu dar um exemplo prático disso. Tá? A empresa General Electric, GE. Ela começou lá em Thomas Edison, né? Depois ela evoluiu para fazer motores de locomotivas. Mas veja, locomotiva não existe mais hoje. E a empresa morreu? Não, ela viu antes e começou a fazer outras coisas. Ela hoje faz turbina de avião. Tá? Então, veja, a General Electric, ela faz lâmpada, faz eletrodoméstico, mas ela faz turbina de avião. Ela se adaptou à mudança que houve no mundo inteiro ao longo de muitos anos. É uma empresa muito longeva, né? Essas empresas, essas big techs, elas são muito novinhas ainda. Então, elas podem morrer a qualquer momento se pararem de fazer esse movimento que a Google fez e que a Microsoft fez, que eu citei como exemplo. Ela agiu rápido, né? Reagiu rápido à mudança. Então, isso é que a empresa tem que fazer. Ou seja, a tecnologia é uma aliada do profissional, da empresa, não um concorrente. Eu pergunto isso porque muitas pessoas ainda
tem esse medo. Não, porque a inteligência artificial vai, de repente, ocupar aqui o meu lugar como profissional, como médico, como jornalista, como... O que vocês pensam sobre isso? Assim, como eu comentei, ela vai diminuir o tempo que você precisa para realizar o seu trabalho. Você é uma jornalista. Então, se alguém desse uma pauta para você, passa uma pauta para você, o que é que você vai fazer? Você vai fazer uma pesquisa, você vai ler, você vai se preparar umas perguntas, não sei o que, ou preparar um texto. Sim. Aí quanto tempo você levava para fazer isso? Aí hoje, você pega o seu amigo lá, o ChatGPT, o Gemini, não sei o que, escolhe um, vai lá e ó, essa pauta aqui. Aí o cara vê um monte de coisa para você. Agora você tem que saber o seguinte. Essas máquinas de inteligência artificial, elas simulam o funcionamento de pessoas. Certo. Nós cometemos erros. Sim. É inerente, certo? E assim, você pergunta à pessoa, quanto é 2 mais 2? O cara vai dizer 4. Aí você passa 3 dias perguntando sem deixar o cara dormir, ele vai errar. Então depende do contexto. Você está bem, você acordou, você está ligado, você tá... Eu trabalho bem de manhã cedo. Tem gente que só funciona bem de noite. Então cada um tem suas características, mas nós somos máquinas não determinísticas. A gente responde a mesma coisa diferente, dependendo do contexto. Então, essas máquinas de inteligência artificial, elas não são determinísticas. Quando você coloca a sua pauta lá e pede para ela fazer o negócio, ela vai vir. Ela pode estar falando uma bobagem ali. Sim. Então, você tem que, se é você que vai assinar, você tem que revisar, você tem que ver se ela não copiou alguma coisa de alguém para evitar um problema de plágio. Entendeu? Então, é como se fosse uma máquina de calcular. Antigamente, para a gente fazer um cálculo de estruturas, eu passava 15 dias fazendo conta. Quando começaram a surgir essas máquinas que a gente citou lá, da HP, que você programa, aí você diminui o tempo muito. Essas máquinas agora vão diminuir o tempo para a gente gerar um texto, para a gente fazer um projeto, para a gente fazer um quadro, para a gente fazer uma música, entendeu? Porque elas funcionam como pessoas mesmo. Elas, inclusive com os defeitos que vêm, mas elas criam. Tem um jogo lá de probabilidade e aparece uma coisa, né? Do jeito que aparece na cabeça da gente. Você vai para um quadro, você vai pintar um quadro. Aí quem pinta quadro viu 500 imagens, aí faz uma modificação ali, tem um olhar diferente. Pronto. Essas máquinas funcionam assim, você joga lá um monte de quadro e diz, olha, eu quero um quadro desse estilo aqui. Aí ela vai pegar aquele estilo, mexe umas probabilidades ali, bota muda tinta, muda isso aqui, e gera alguma coisa. Você pode dizer, eu quero uma música no estilo de Vivaldi. Vai sair. Aí quem vai escutar vai dizer, pô, esse negócio foi Vivaldi que fez. Mas isso é, como eu disse lá no início, quem fez? Certo? A gente tem uma coisa para resolver aí, mas é uma ferramenta, não é para ter medo. O que vai acontecer é que vai diminuir realmente o tempo necessário para fazer tudo que a gente faz usando o cérebro. Isso tem um impacto no trabalho. Sim. Vai diminuir, assim, como a gente vai... Imagina o seguinte, se eu demoro 1/5 do tempo para fazer um texto jornalístico, então, se a empresa precisava de 5 jornalistas, eventualmente ela vai resolver com 1. Isso é uma coisa que vai ter que se resolver. Por exemplo, na Europa, a gente aqui no Brasil já tem um programa de renda mínima. Nenhum brasileiro morre de fome se ele procurar lá as estruturas lá de assistência social da prefeitura, do estado, do governo federal. Não morre de fome. A gente tem isso no Brasil. Sim. Os caras estão criando isso na Europa. Porque, eventualmente, a quantidade de trabalho disponível vai diminuir e mais pessoas vão precisar desses programas de assistência social. Tá? Agora, por outro lado, a gente vai fazer mais rápido nosso trabalho, vai ter mais tempo ocioso para lazer, para ficar com filho, com família, entendeu? Então, o mundo vai realmente mudar porque diminui o tempo necessário para realizar trabalhos mentais, certo? E a dica é, aprenda a usar, porque senão você não vai conseguir competir. Porque você vai continuar demorando 1 semana para escrever um artigo bacana e o seu colega que compete com você demora 1 hora, 2 horas, meia hora, 15 minutos, aí fica difícil para você arrumar um trabalho. Complicado, né? Na perspectiva de pesquisador, né, na área de tecnologia, Dênio, na sua opinião, quais são as vantagens e quais são os limites do uso da inteligência artificial na medicina? Olha, eu
por enquanto, não vejo os limites, porque a coisa realmente está se expandindo muito rápido. Eu, por enquanto, só vejo vantagem. O limite sempre vai existir, mas o que todo mundo comenta é que a inteligência artificial ela está na pré-história ainda. Ela está na pedra lascada, né? Então, assim, começou agora. Mas o que é que já dá para você imaginar de contribuições de grande impacto para a inteligência artificial na área de saúde? Por exemplo, você pode trabalhar com predição. Olha só, modelos estatísticos estilo gourmet, sabe? Porque modelos estatísticos já existem há muitas décadas. Certo. Mas a IA, ela consegue fazer modelos estatísticos de forma mais inteligente, mais rápida. Então, ela pode analisar dados do paciente, exames, que consultas ele costuma fazer, pegar todos esses dados, que a gente chama de Big Data, né? Grandes volumes de dados, e fazer predição, ou seja, ele pode até dizer, olha, há uma tendência de você desenvolver diabetes, porque seus hábitos são esses. Então, essa parte de predição eu vejo como uma contribuição fortíssima. Também vejo a parte de medicina personalizada, né? Muito a ver com o que Guido comentou há pouco sobre os dispositivos vestíveis, né? Certo. Hoje em dia tem relógio, tem anéis também. Eu acho que a Samsung tem um anel, a gente viu. Daqui a pouco você vai dar dando de presente a seu namorado, sua namorada, um anel. E cuidado, porque ele pode ter um GPS ali que diz onde você está. Tem que prestar atenção. Mas ele vai coletar dados biométricos e isso vai gerar informação personalizada. A parte de acompanhamento remoto, eu tenho aqui, por exemplo, diagnóstico assistido. O Guido falou exemplos aí. Você pode pedir uma ajuda da inteligência artificial e você somar com a sua experiência. Nunca vai vir muita experiência de lá. A IA, a inteligência artificial, ela vai se basear no que ela já viu antes, tá? Ela funciona como uma coisa treinada. Então, ela é capaz de inventar coisas, certo, mas com base em coisas que ela viu antes. É possível. Mas ela tem algumas limitações. Então, cabe ao profissional de saúde fazer a crítica, né? Então, tem muitas contribuições. A parte de medicina, de políticas públicas, você imagina épocas de dengue que estão agora, né? Sazonalidade de doenças, distribuição de recursos num país continental como é o Brasil. Você imagine inteligência artificial trabalhando com o volume enorme de dados que o SUS tem para distribuir recursos na hora certa, para o Pará, que lá tem surto de malária, que no Sul tem problema de enchente, então vai ter leptospirose. Então, dá para você usar IA em cima de grandes volumes de dados, né, para rodar modelos estatísticos estilo gourmet, como eu falei, só que mais avançado. Então, muitas contribuições. E, comentando um pouco sobre a pergunta anterior, é bem polêmico essa história de vai tomar meu lugar ou não vai. Então, assim, eu quero olhar para a câmera ali, dizer assim, esqueça isso. Você médico, você profissional, se lembre que teve um carpinteiro antes da energia elétrica que usava uma furadeira manual. E depois que veio a furadeira elétrica, ele não disse que ia tomar o lugar dele, não. É uma ferramenta nova para ele. É uma ferramenta nova que chegou para o profissional. Quando a calculadora chegou lá no início da década de 70, os contadores entraram em pânico. Porque achavam que a contabilidade não ia precisar mais de um contador. E aí teve um contador esperto que disse, rapaz, eu vou usar a calculadora para fazer contabilidade. Então, veja, não é eu contra a máquina, é eu mais a máquina, é eu mais a IA. Tem que pensar assim, é o profissional aproveitar como uma oportunidade, não como uma contraposição. Como é que está, Guido, a Paraíba nesse contexto, né? A gente está aqui caminhando juntos a grandes centros ou estamos ainda atrasados? O que está acontecendo? Que movimento a gente já encontra por aqui? Eu acho que o contexto hoje é muito positivo, assim, quando a gente olha para o que aconteceu no governo estadual nos últimos anos, um aumento muito grande do investimento, assim, a gente pega a nossa fundação de apoio à pesquisa, girava ali 1, 2, 3, 4 milhões, acho que o ano passado foi mais de 80 milhões, né, de investimento, assim. O que é isso? Você tem recursos lá para empresas que querem inovar, para os pesquisadores que estão na universidade, né, executarem lá suas pesquisas, trabalhar nessa construção de futuro, né? A prefeitura, né, na gestão do prefeito Cícero Lucena, eu vou contar um pouco da história dele. Quando ele me chamou, ele disse, olha, eu li um livro que falava sobre o futuro das cidades e obviamente que o futuro das cidades está ligado à inovação, porque
os serviços têm que acompanhar essa mudança que está acontecendo no mundo. As demandas dos cidadãos são diferentes. E aí só tem que levar a tecnologia para todos os órgãos da prefeitura, não é uma coisa para a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Então esse foi o convite, né? Então nós começamos a montar uma estrutura, criamos um programa de fomento à inovação, um programa de apoio a projetos de pesquisa, um programa de eventos científicos, uma série de instrumentos formais. A Câmara dos Vereadores de João Pessoa reagiu também de maneira muito positiva. A gente colocou uma proposta de criar uma agência de inovação. Criamos, a Câmara aprovou por unanimidade, em tempo recorde. Lá, parabéns para os nossos vereadores. Dinho, a gente tem sempre lá Durval, Tiago, que tem essa agenda de P&D, mas todos, né, foi aprovado lá por unanimidade, muito rápido. E a gente hoje tem uma agência de inovação em João Pessoa. Quase nenhuma cidade do Brasil tem, pouquíssimas. Quase nenhuma cidade da América Latina tem. Então, a gente tem hoje uma agência de inovação funcionando. Então, esse movimento que aconteceu no governo do estado de investimento estruturado, um investimento razoável ali em P&D, agora a prefeitura entrou no circuito. Então, esse ano, eu acredito que a prefeitura vai investir dezenas de milhões de reais em inovação. Basicamente, esse conceito do prefeito de tem que ter inovação na educação, tem que ter inovação na Secretaria de Infraestrutura, no planejamento, no turismo. Isso está acontecendo. Todas as secretarias estão transferindo recursos e definindo problemas, e essa agência está trazendo. Nós tínhamos em 2021, hoje tem mais, 83 mil pessoas em nossas universidades. Isso é um motivo de orgulho para nós. 10% de João Pessoa está na universidade. Como professor, como aluno de graduação, de pós-graduação, como servidor. Isso é um patrimônio. Então, o que a gente está fazendo na prefeitura? Um programa de inovação aberta. Então, quem está trabalhando na prefeitura está ali no dia a dia. Então, a gente criou essa agência que conecta a prefeitura na comunidade universitária. Então, estão surgindo, saem os problemas, recursos para financiar equipes nas universidades ou em empresas de tecnologia para resolver as soluções de João Pessoa. Isso cria um ecossistema, porque o que eu resolvo para João Pessoa, certo? Secretaria de Finanças está lá usando inteligência artificial para melhorar lá o trabalho do pessoal. Isso serve para João Pessoa, mas serve para Cabedelo, serve para Santa Rita, serve para Patos, serve para Recife, serve para... Então a gente vira o jogo. Ao invés de ser comprador de tecnologia, certo? No escopo ali da prefeitura, a gente virou desenvolvedor de tecnologia e vamos estimular que empresas que surjam como consequência desse investimento, dessas soluções que são desenvolvidas, entrem no mercado para disputar o mercado nacional. Ou seja, a gente criou um programa de incubação e aceleração baseado nesse conceito de inovação aberta na prefeitura. Então, aqui eu acho que a coisa está boa, né? A gente deve... No futuro, estamos estruturando um projeto de um grande parque tecnológico, bem bacana, né, para atrair, né, empresas de tecnologia. Agora, você só atrai se você tiver o que oferecer, certo? Então, essa agência de inovação, esse ecossistema que se fortalece, a gente fez um investimento, né, de levar tecnologias desde a escola do fundamental. Ali as crianças têm acesso à sala Google, tem notebook, tem tablets, os professores têm computadores. Estamos com um programa, né, de ensino de programação já no fundamental. Ou seja, o menino lá, 12, 13 anos, já está começando a programar. Então, isso, né, é uma oferta que a gente faz para atrair essas empresas de tecnologia. E aí são cenas do próximo capítulo. A gente deve lançar um parque tecnológico bem chique aí para legal, né, dar uma movimentada nisso. Bom, vamos mudar um pouquinho de assunto para trazer o nosso quadro aqui, o Mente Ativa, né, que é um quadro onde a gente conhece um pouco mais dos nossos convidados, para além da profissão, para além, né, do dia a dia ali, da rotina do trabalho. Então, quero saber aqui dos nossos convidados e descobrir agora o que é que vocês gostam de fazer quando não estão nessa curiosidade de buscar esses porquês e essas respostas, né? Vou começar com Guido. Qual o seu hobby aí? O que que você... Ó, já revelaram aqui, hein? Eu, assim, quando não estou trabalhando, eu quero distância de computador. Então eu gosto muito de terra, de andar de cavalo, assim, isso é uma coisa da família, assim, nasci já com isso. Minha filha gosta muito, meu filho também, a gente passeava muito de cavalo, continua. Dei um tempo que eu, assim,
a Covid desmantelou uma série de coisas. Estou me organizando agora de novo para voltar. Mas aí tem um sítio e tinha lá, né, cavalo, e todo fim de semana eu dou minha voltinha de cavalo, desopila. Eu acho que é bacana essa minha... Dá uma respirada, né? Vou pro mato. Gosto do mato. Fora as telas, né? Não está trabalhando, não quer ver tela. Muito bem. É nesse momento aí que, de repente, outras ideias, sites vão surgindo? Sim, claro. Como eu disse, a gente... Assim, eu, pelo menos, quando eu tenho um desafio, alguma coisa que eu não entendo, que eu não... eu não paro de pensar. E aí é a hora que você está fazendo, a hora do lazer... Você está caminhando na praia, correndo, fazendo uma coisa, aí pô, dá o estalo, você, opa, acho que tem um jeito de resolver isso. Aí aqui é um lugar, eu acho que, assim, cavalgada, assim, você anda, porque você tem ali o cavalo que está olhando para o chão para você, aí você pode ficar mais... Tranquilo, pensando. Para mim é muito bacana, eu relaxo mesmo, assim, me divirto. Agora, Daniel, a gente já descobriu aqui que não chega a ser um hobby, né, o que ele trouxe. Nas horas vagas você gosta de cuidar do jardim de casa. Pois conte aí esse gosto, olha que foto linda que ele trouxe aqui. Lá em casa tem um jardim legal e eu tenho um cuidado especial com umas orquídeas. As orquídeas tem um pé de manga na frente da casa e eu planto as orquídeas no tronco, né? Elas se enramam por ali. E é só cuidar mesmo, porque ela tem uma época certa. Então, assim, uma vez por ano ela... desabrocha e você tem que apreciar. Então, assim, é o ano inteiro cuidando para ela aparecer uma vez, no máximo 2, e eu acho isso fantástico. Agora, é como o Guido diz, a gente tá ali cuidando, bota uma escada, dá uma podada ali, tira uma... E aí você tá o tempo todo ali com a cabeça, né, relaxando também, mas pensando em alguma coisa. Aguar o jardim, para mim, é uma coisa lúdica. Né? Aguar o jardim, pegar uma mangueira e aguar o jardim. Cada planta vai merecer ali um cuidado, eu dou uma olhada na folha, tem um alicatezinho, faço uma poda. Que legal. Então, assim, momentos de desestressar. E nessa vida, a gente estava falando de mudanças muito rápidas e intensas, as orquídeas nos ensinam a ter paciência, né? Porque uma vez no ano só, então você passa meses cuidando para uma vez ela, né, florescer, enfim, trazer essa beleza aqui pra gente. Tem um exemplo lá que eu passei 3 anos para ela, esperei 3 anos para ela desabrochar. 3 anos. 3 anos. Tem uma lá que não desabrochou ainda, já tem uns 5 anos lá. Nossa. Mas ela vai. Mas vai. Todo ano é resiliente. É bem curioso. E sai. Gente, voltando aqui ao nosso assunto do videocast de hoje, vamos conversar agora sobre o MedMinds, né? O maior plano de saúde da Paraíba, com uma carteira de mais de 168 mil clientes. A Unimed João Pessoa também assume um relevante papel na sociedade, principalmente nesse ramo de atuação que é a saúde. E foi dentro do contexto de responsabilidade socioambiental que a Unimed João Pessoa lançou, né, o MedMinds, que é um programa de incentivo à inovação na área de saúde. Vocês participam, né, do MedMinds, esse projeto que vai beneficiar não só a Unimed João Pessoa, que fique bem claro, mas também todo o setor da saúde, seja público, seja privado, enfim. Dr. Walter Lisboa Ramalho, né, que é o presidente da Unimed João Pessoa, aí, já falou, inclusive, em outros episódios aqui do nosso videocast sobre esse projeto, sobre esse programa, mas hoje também queria aproveitar os nossos convidados para a gente aprofundar mais sobre esse assunto. Guido, qual o objetivo, assim, o que você traria para a gente de objetivos do MedMinds? Sobrevivência da Unimed. Né? O mundo está mudando, tem o pessoal que está lá. O Walter é um gestor realmente nota 10, ele tem essa visão, como o Denis disse, os 3 pés aqui, o que é que está rodando, como é que a gente melhora o que está rodando, assim, com uma coisa mais, né, mais imediata, mas tem que ter um olho no futuro. Sim. Certo? Aí esse olho no futuro, certo? O primeiro passo, o MedMinds é uma construção, a primeira ação foi um edital, né, onde abrimos, certo, né, o espaço para quem tivesse alguma ideia bacana na área de saúde, né, e que
Aí vai ter uma avaliação e vai se ver lá as ideias que são legais e que sejam do interesse, né, da Unimed. A Unimed está se estruturando para isso, criando uma empresa de participações, porque a ideia é que, né, a estratégia é que essas boas ideias vão receber um investimento, então tem um planejamento de um roadmap para que seja feito um investimento que transforme a ideia em um produto e em uma startup, em uma empresa, certo? E aí, assim, a diretoria, Walter, né, Cadoca, Flávio, o pessoal já tem na cabeça que, e o conselho administrativo também que aprovou, que é o seguinte, a gente está falando do que aqui? A gente está falando de um possível negócio que pode valer mais do que a Unimed, certo? Então isso é inovação, é um jogo. Se você acerta na mosca ali, você eventualmente vai ter uma dessas startups que vai valer mais do que a própria empresa. E aí o que se cria aqui também é uma coisa assim, não é um investimento simplesmente financeiro, de botar um dinheiro, não. A empresa vai ser parte ativa do processo. É uma coisa parecida com o que está acontecendo na prefeitura. As secretarias, as pessoas que trabalham lá acompanham a inovação. Então a mesma coisa aqui, vem uma ideia boa, essa ideia ela vai ter um impacto na auditoria, no atendimento do usuário. Então, os setores vão acompanhar aquela ideia e vai se fazer os investimentos necessários e o desenvolvimento necessário para que aquilo resulte num produto e resulte eventualmente numa empresa que vai fornecer, né, soluções para a Unimed João Pessoa e para outras Unimeds ou para o mercado de saúde de uma maneira mais ampla. Tá? Então, esse é o conceito que a gente está no primeiro passo. O MedMinds é um programa, um projeto de inovação aberta. O que na prática, Daniel, significa isso? Bom, a inovação ela pode ser endógena, que vem de dentro, ou pode ser exógena, é você procurar soluções fora. Endógena é quando você tem um time, uma equipe contratada especificamente para trabalhar com inovação. Então é como se dissesse assim, você chega às 8 da manhã, qual a ideia de hoje? Se você não teve ideia ainda hoje, você vai ser demitido, né? Então, entendeu assim? Não funciona bem assim. Então, o que é inovação aberta? É você procurar ideias na comunidade, na academia, né, que são as universidades, outras empresas que estão nascendo, que são startups, que começaram há pouco tempo e que trazem uma ideia interessante e você apoiar essa ideia. Então, a inovação aberta ela acaba construindo um caminho juntos, né? Você tem um interesse, você tem problemas, que na inovação o pessoal chama de dores, né? Você tem suas dores, você elenca ali as principais dores e diz, olha, vocês têm alguma ideia aí para atender esses problemas que eu tenho? Porque eu tenho aqui como comprar essa solução de vocês, se vocês tiverem. Eu tenho interesse, né? Você já tem um comprador para a sua ideia. Isso reduz muito o risco da inovação, porque a inovação é um processo de muito risco. A pesquisa, ela pode simplesmente não derivar em uma coisa, um caminho lógico, né? A pesquisa às vezes pode concluir que não foi uma boa prática, mas você investiu tempo ali. E não é só dinheiro, é tempo também. Então, quando você abre a mente para buscar ideias na comunidade, você reduz o tempo, né? A janela de tempo que você vai ter a solução, você apoia uma empresa que já teve uma ideia e está querendo só um apoio, e você junta forças, depois você constrói um MVP, que na área de inovação se chama de produto mínimo viável, que é um produto que ele é completamente funcional, mas ele ainda não tem todas as funcionalidades. É como se fosse um carro que não tem ar-condicionado, mas tem a roda, tem um motor e ele anda. Então, depois disso, aí a gente testa, funciona na Unimed, beleza. Agora vamos abrir a possibilidade da gente investir mais para escalar o produto e eventualmente vender, compartilhar com outras Unimeds, outras singulares. Então, essa inovação aberta tem a ver com isso, olhar para fora, né? É uma parte de inovação exógena, essa ideia. Entendi. Gente, como um projeto, né, de uma empresa privada, que é o caso da Unimed, beneficia toda a sociedade? Sim, assim, esse programa foi aberto a todos. Todo mundo que tinha alguma contribuição a dar teve a oportunidade lá de submeter. Foram quantos, gente? 41 submissões. 41 ideias, né? Vai ser feita uma seleção, a gente vai apoiar, assim,
a ideia inicial era em torno de 8, mas dependendo do que veio, Sim. se veio muita coisa boa, e depende do apetite, né, de investimento dessa empresa de participações que está sendo formatada para dar apoio a esse programa de inovação. Mas eu, assim, pelo que eu vi ali, veio muita coisa interessante. Tá? E assim, o que vai acontecer? A gente, essas soluções vão beneficiar o sistema de saúde, né? A parte complementar que está sendo atendida, né, pela Unimed, mas determinadas soluções dessas podem ir também para o Sistema Único de Saúde, ou seja, a prefeitura pode se interessar numa solução, né, que foi desenvolvida nisso, o governo do estado, o governo federal, como o Dani colocou. A gente tem hoje um movimento no governo federal que está muito claro de que as pessoas... Eu não tenho metade da Unimed, metade do SUS. Se eu chegar no Hospital do Trauma, sofri um acidente, vou ser atendido lá, o médico que me atendeu, ele tem que saber todo o meu histórico de saúde, ele tem que saber tudo o que aconteceu comigo. Se eu vou procurar um médico, né, na Unimed, ele tem que saber que eu fui no Hospital do Trauma, fui atendido, o cara costurou minha perna, fez não sei o que, botou um parafuso no meu osso, entendeu? Então, o que a gente está fazendo aqui pode, obviamente, beneficiar inicialmente a Unimed João Pessoa, mas a ideia desse programa está construído para que essas soluções sejam oferecidas tanto para o mercado privado, obviamente que você tem empresas que operam de maneira muito parecida, que são as outras singulares da Unimed, outros planos de saúde, etc. Mas isso pode ir para o Sistema Único de Saúde, pode ser produto que seja de interesse de prefeitura, etc. Então, tem, com certeza, né, tem um impacto grande, né, nas pessoas, que vão melhorar a forma de serem atendidas, etc. Então, está bem animado aqui. Se pensar 160 mil vidas em Unimed João Pessoa, né? Some aí os Unimed. Se uma solução se expandir para outra Unimed que opera de uma forma muito semelhante, né? Você já está beneficiando. Se você atende melhor o paciente, se você economiza recursos, né? Se você tem uma visão mais personalizada sobre o paciente, que é aquilo tudo que a gente falou que a inteligência artificial ajuda. Então você está atendendo melhor. Você está gerando um retorno, né, para o paciente, para o cliente, né? Para o cidadão, muito maior do que você tinha antes. Então, antes tinha uma concepção de que o investimento privado ele só beneficia o investidor. Mas não, ele não vira um produto. Quando ele vira um produto e alguém compra, por exemplo, um forno micro-ondas. A Samsung fez um forno micro-ondas. Fez uma pesquisa gigantesca e fez um produto. Ela ganhou muito dinheiro. Sim, mas a dona de casa não está usando o micro-ondas, não está melhorando a vida dela. Então, essa é a ideia. Tudo que você investe e vira um produto, vira um novo processo inovador, ele se expande para a sociedade de uma forma bem, digamos assim, distribuída, né? Como é que está o status hoje do MedMinds? Assim, quais são as próximas etapas, enfim? O MedMind tem algumas etapas. As inscrições terminaram no dia 20, agora. Certo, de março. De março. A gente vai entrar agora numa fase de avaliação. Então a Unimed vai compor um board, né, um comitê de avaliação. Acho que em 10 dias sai a primeira fase com uma peneira, né, de ideias. E aí, nessa segunda fase, vai ter um que a gente chama de pitch, que é uma apresentação onde o pesquisador, o dono da ideia, ele tenta vender o peixe dele. Tá? Aí ele, nessa apresentação, para ele entrar nessa apresentação, inclusive, ele já recebe um financiamento. Né? Porque se a ideia for selecionada, ele vai ter 30 dias para fazer o que a gente chama de protótipo não funcional. Que é um protótipo que não precisa... Pode ser uma maquete, por exemplo. Tá. Né? Se for um prédio, pode ser uma maquete. Certo. Se for um software, pode ser somente as telinhas do software sem funcionalidade ainda. Tá. E aí ele vai apresentar isso. Ele já recebe R$5 mil para fazer esse trabalho. Pode contratar um design gráfico, pode contratar uma pessoa que ajuda a montar esse protótipo não funcional. Nesse pitch, aí ele vai vender a ideia. Certo. Do pitch, aí a gente vai para um funil ainda menor, que é de desenvolver o MVP. Aí a gente não sabe ainda se a Unimed vai financiar 1 ou 2, talvez até mais, mas por enquanto 1 é previsto pelo menos, e esse investimento já é de R$50 mil. Depois do MVP, vai passar acho que uns 8 meses, né, Guido? Fazendo o projeto,
E aí, no final, avalia-se o MVP e se ele ficar legal, aí pode haver já um investimento mais de criação de startup. E aí você botar um dinheiro maior para você ir para o mercado. Então, essa fase agora, ou seja, acabaram as inscrições, estamos avaliando o primeiro passo de avaliação. Tá, entendi. Gente, a gente está chegando ao fim desse episódio, mas antes de finalizar, eu tenho uma última pergunta, que é o seguinte: vocês costumam aí usar, utilizam algum aplicativo de saúde? Até para a gente dar a dica aqui para quem está assistindo, algum aplicativo que vocês costumam ali usar. O Guido já falou que o relógio que ele usa já tem todo uns serviços assim bem interessantes. Eu uso os aplicativos do relógio, aí controla o peso, aí ele mede, no caso desse aqui, mede pressão, faz eletro, né? Sim. Eu inclusive levei para cardiologista, disse para a Isete, falei, esse bicho aqui presta, aí ela fez um eletro, a gente fez o eletro do relógio. Óbvio que quando você faz lá no médico tem vários sensores, aqui tem menos sensores, mas o sensor que tem aqui que pega um tipo de onda bateu certinho com o que eu fiz, então se eu sentir alguma coisa, aí eu boto o bicho aqui, mando pelo WhatsApp para ela. Então eu, assim, nessa área de saúde eu uso esse aplicativo que está associado ao IoT, né? No meu caso é um relógio, para pegar parâmetros, né? Sempre quando a gente estava ali na Covid, não sei o que, aí era a oxigenação do sangue. Sim. Entendeu? Toda hora. Dar uma olhada, né? Então eu realmente uso todo dia, né? Principalmente no peso. Estou tentando baixar meu peso, aí todo dia eu boto lá meu peso. E você, Dani? Olha, eu acho que eu sou um caso particular, porque eu não uso o aplicativo, mas eu vou explicar por quê. A minha mulher é médica, inclusive é cooperada da Unimed. Meu filho se formou em medicina no final do ano passado. E a minha filha está no meio do curso de medicina. Então, assim, eles são a minha informação médica. Então, assim, quando a gente toma café junto e eu vou comer alguma coisa, a filha diz pai, a mulher diz ei, e o outro diz tá brincando, né? Então, assim, eu não preciso de aplicativo. Aliás, eu vou fazer um com a orientação deles, porque é um caso bem particular. Então, são 4 pessoas na família, só eu sou de tecnologia, da informação, e os outros são de medicina. Eles estão conversando, eu tenho que botar no chat GPT aqui. A gente traduz. Acaba aprendendo alguma coisa. Então, assim, eu sou um caso à parte. Entendi. Pessoal, muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer imenso tê-los aqui, viu? E até a próxima. Agradeço. A gente agradece o espaço para a gente estar aqui conversando e transmitindo informação, né? Ajudando o pessoal a entender melhor o cenário, o que é que está acontecendo. E nesse processo também da própria Unimed de se preparar para o futuro, e todo mundo está convidado aí. Esse programa não para nesse primeiro edital, né? A gente vai fazer isso periodicamente, e o volume de investimento, etc., depende, né, do Conselho Administrativo da Unimed, etc. Mas assim, eu acredito que chegando boas ideias vai se conseguir recursos para apoiar, né, para que essas pessoas, porque a ideia, assim, a base é, como eu disse, não é uma coisa de botar dinheiro, da empresa ir junto, desenvolver e levar o cara para o mercado, e como o David disse, com um risco baixo, porque se você passou nessa sequência de seleções, é porque o seu produto interessa à Unimed. Então você já entra com um cliente, né? E potencialmente um sócio também, porque a ideia é que a Unimed seja sócio desses inovadores. Obrigada, viu? Obrigado, parabéns pelo programa, trazendo informação relevante. A sua interação Obrigada, que bom. É muito boa, né? Consegue fazer um papo descontraído. Então, obrigado. Que bom, obrigada também pela presença de vocês. Obrigada a você que está aí nos acompanhando nesse episódio da nova temporada 2024 do Sem Contraindicação. Lembrando que você nos acompanha pelo YouTube, pelo portal da Unimed, também pelo nosso Instagram, @UnimedJoãoPessoa, e pelo Spotify, tá bom? Para você acompanhar o nosso conteúdo e não só conferir, mas também compartilhar. Esse é o tipo de conteúdo que não pode ficar só com você. Você precisa pelo menos compartilhar com mais uma pessoa. Combinado? A gente se encontra na próxima semana em mais um novo episódio. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.